dia a todas. Muito obrigada por estarem a participar nas celebrações da Semana da Qualidade Mundial. Este ano quisemos fazer uma coisa um bocadinho diferente e proporcionar não só comunicação para toda a fábrica, mas também a hipótese de trocarmos ideias entre todas, entre pessoas que trabalham já há muitos anos, não é? Nas áreas da qualidade, da inovação, nas áreas operacionais e que trazem diferentes perspectivas àquilo que nós podemos construir nesta empresa ou mesmo na nossa vida, não é? Porque o mote deste ano é da conformidade ao desempenho. E todas nós temos carreiras que de alguma forma tocam estes pontos, não é? Vou citar aqui o que é que vocês são aqui na empresa, não é? Além, começando pela Ana, é uma figura de referência nacional, não é? Na cozinha asiática, tem uma Barbie que é coisa espetacular, não é? Sim. Nós tem. Nós tem mas mais que isso, provavelmente tiveste que usar muito da inovação para ir construindo a carreira e ter que ir ultrapassando, se calhar, preconceitos, dificuldades, e depois vou puxar um bocadinho a conversa para aí. Temos a Fernanda, que também é uma executiva já com uma carreira longa, para a idade que tem, não é? Digamos assim. Novíssima. E que sempre trabalhou muito ligada às áreas da conformidade, até numa indústria que é muito formatada para o conforme, não conforme, e se calhar não tanto para as novas tendências de liderança, de gestão, não é? É uma indústria se calhar mais exata o passado que a Fernanda traz e que é diretora de compliance, não assim há tanto tempo, aqui nesta empresa, mas já há um aninho. Não é? Temos aqui a nossa oradora mais recente, que é a Cláudia, a nossa Food Safety Manager, que está há um ano na Catering. Ainda não fez um ano, só em abril. Só em abril fará um ano na Catering Por, mas que tem aportado muitas ideias do que se faz lá fora e tentando trazer esta cultura mais antiga para as novas tendências, não é? Do mercado, e é muito relevante nesse aspecto. Aqui do meu lado esquerdo temos a Arlete, nossa especialista em sustentabilidade, em ambiente, em segurança no trabalho, e que é a nossa cara de quê? Do EHS, das pessoas aqui dentro, que se complementa com quem? Com a nossa diretora de recursos humanos, a Sílvia, não é? Que também tem tido uma carreira, não só na área da engenharia, mas também nos processos de transformação, na cultura das organizações, e penso que foi isso um bocadinho que a fez abraçar o desafio aqui na Catering Por. Portanto, o que é que a Semana da Qualidade nos propõe? Que peguemos em estratégias como a inovação, como a gestão de riscos, como a sustentabilidade e como a aprendizagem ao longo da vida para potenciarmos aquilo que pode ser a conformidade e o desempenho. Não é que a conformidade não seja importante, ela é muito importante. O que as normas estão a dizer é que nós já devíamos ter conseguido esta conformidade com as normas, com os regulamentos. E pegando aqui um bocadinho na Ana, a inovação tem uma norma que a enquadra, mas é transversal a todas as áreas, não é? E na área da culinária e das cozinhas do mundo também. Como é que ao longo da tua carreira conseguiste enquadrar e tiveste ter processos de inovação, menos inovação, ainda por cima para mais estando na escola de turismo, não é? Se calhar é um centro de fervilhar de ideias, não sei. Aliás, é uma das razões que eu mantenho na escola, é isso, é o fervilhar de ideias, estar com pessoas mais jovens que puxam por nós, que nos vão espigaçando a sair daquele estar quieto, não sair do nada e criar mais coisas. Mas a cozinha, sem dúvida, eu acho que é uma coisa que é silenciosa e que não é dita. Ela é inovadora todos os dias, porque vocês, do mais básico possível, vão ao restaurante, se calhar têm a menta da semana, têm o prato do dia. Tem que haver uma inovação constante, seja ela um reciclado de coisas que já existem, seja ela na área do Research and Development, coisas que são pensadas de outra forma, com muito mais empatia de raiz, mas a cozinha está constantemente a mexer e é constantemente inovadora, portanto acho que não havia forma de não ser assim. Até usando tecnologias, às vezes, da área da química, como aqueles arrefecimentos e aquelas coisas que nós achamos, isto come-se. Hoje em dia, sim, o azoto líquido, as esferificações que vieram do meio industrial e do meio da biologia. Temos imensas coisas, o cozinhar em vácuo, que vem da indústria e vem da farmacêutica. Tudo isto foi transitando e hoje em dia já são lugares comuns, já são uma linguagem comum nas escolas e nos miúdos mais novos e já entraram pelas cozinhas adentro como se tivessem feito parte disto imenso tempo. Aliás, nós aprendemos o que é uma emulsão, como é que se estabiliza uma emulsão. Caso contrário, não há maionese no prato de ninguém, portanto, está sempre lá presente. Química. E relativamente, quer dizer, cliente de aviação, pelo menos o conceito que existe é que é mais tradicional, que não espera ver grandes novidades. Tu concordas com esta ideia ou achas que não é bem assim, que foi mais um mito que se criou? Isso é um mito. Eu sinto que existe aqui duas coisas. Há
as companhias quererem agradar muita gente. Nós temos no avião muitas pessoas muito diferentes e vamos sempre pelo lugar comum e aquilo que possa agradar mais pessoas, mas ao mesmo tempo também tem o bichinho de fazer qualquer coisa diferente que os distinga dos outros concorrentes do mercado, porque tal como nós, também eles precisam de inovação, também eles precisam se reinventar. Portanto, isso é um mito que não é verdadeiro. Tens o lado confortável. Que ainda tem muito para crescer aqui na Catering fora a área do desenvolvimento. Sem dúvida. Fernanda e Cláudia, a questão da inovação é muito importante, mas como já falámos até um pouco hoje, a questão dos riscos sempre esteve presente nesta indústria. Se calhar voltado muito para a questão da segurança alimentar, mas atualmente, e sobretudo aqui na área de compliance, gerem-se riscos de uma forma mais corporativa, mais empresarial e até os riscos que ouvimos falar todos os dias, como de corrupção, de ética. Como é que tu pensas que a empresa consegue evoluir nesse sentido? Como é que achas que as estratégias de riscos devem ser adotadas nesta empresa e noutras? É difícil incorporar uma cultura de risco até em indústrias que não sejam tão focadas, não é? Como até a alimentar. Sim, eu acho que, como tu referiste, Joana, e bem, eu vim de uma cultura ou de uma indústria onde o risco acho que apareceu mais cedo. A necessidade de nós e a obrigatoriedade de nós também levantarmos o risco apareceu um bocadinho mais cedo. Mas, no fundo, ela é transversal a todas as indústrias e agora também não temos como fugir. E, no fundo, o risco, eu acho que lá está. E como é que eu vejo da conformidade ao desempenho? Mais do que ser uma obrigatoriedade das normas, é realmente aquilo que acaba por proteger a própria empresa. Proteger os seus ativos, as suas pessoas, os seus negócios, planos de negócio e a sua estratégia. Então, no fundo, o objetivo aqui das organizações passa por identificar esses riscos de uma forma estruturada, fazer a avaliação desses riscos, tratar os mesmos e, quando eu digo tratar, às vezes pode não ser resolver, pode ser mitigar, pode ser aceitar, pode ser reduzir e agora passando aqui um bocadinho para a Catering Por, acho que esse tem sido um bocadinho o caminho que nós fizemos mais estruturado neste último ano. Havia riscos levantados, obviamente um negócio não sobrevive 30 anos se de uma forma consciente ou inconsciente não tiverem sido levantados riscos e tomadas algumas ações para mitigar os mesmos, mas de uma forma mais estruturada e até diria quantificada, tem sido um bocadinho o nosso caminho. E um bocadinho à parte aqui da segurança alimentar, porque como tu disseste e bem, e passamos aqui depois já à Cláudia, eu acho que estava tudo muito centrado na segurança alimentar. E a segurança alimentar é obviamente uma parte determinante do nosso negócio, mas os riscos que podem existir são muito mais abrangentes. Então, o caminho que temos feito, como eu disse, no último ano tem sido esse, de, no fundo, junto dos donos de cada processo, fazermos uma avaliação mais estruturada, uma metodologia mais organizada de análise do risco. E transversal até. Transversal, estratégica e também a nível, como tu disseste bem, Joana, temos riscos de regulamentação, temos riscos de compliance, riscos de reputação, riscos operacionais, riscos financeiros. Então, tentando integrar os nossos processos, que também começamos a construir com essa categorização de riscos, e junto dos donos dos processos, levantarmos, portanto, não ser um expert, uma pessoa que é especialista em riscos, que faça essa definição, mas junto dos donos de cada processo, conseguir identificar o que é que realmente é um risco. Com isso, categorizar o mesmo e, no fundo, desenvolver ações, sim ou não, para mitigar ou aceitarmos esses riscos, mas pelo menos a coisa fica estruturada e fica uma decisão tomada. Depois passará sempre também por comunicar esses riscos à organização e por seguirmos um plano de ações que nos permita, no fundo, mitigar esses riscos. Em termos de segurança alimentar, se calhar a Cláudia pode falar aqui um bocadinho também dos mesmos, porque é o core do nosso negócio. Penso que a Cláudia tem trazido uma perspectiva mais macro do risco, não é? Eu penso que a organização, a sensação que tenho é que estava muito virada para estar limpo ou não estar limpo, e tenho a sensação que tu tens trazido, e vais-me dizer assim, se não uma perspectiva mais global, mais do food fraud, mais como se este alimento é seguro ou não, em termos do risco que ele apresenta até para todos nós e do processamento que vai ter. Certo. Como é que tu tens lido a organização nesse sentido? Sim, um sistema de segurança alimentar tem que passar por olhar não só para a operação, analisar os riscos a nível da operação,
onde realmente é o está limpo, não está limpo, e analisa os riscos a nível microbiológico, a nível físico, a nível químico, mas depois há outra perspectiva, portanto temos que olhar também, e cada vez mais temos que caminhar neste sentido, olhar para os riscos a nível de adulteração do produto por motivos económicos, estamos a falar da fraude, adulteração do produto por motivos intencionais. Pronto, e aqui estamos a falar do Food Defense. Portanto, são os 3 pilares de um sistema de segurança alimentar. E é verdade, sim, eu sinto quando entrei na Catering Pork que estávamos muito mais focados na parte da análise de riscos que está bem estruturada, os riscos estão bem identificados a nível da operação. Temos um caminho para percorrer a nível da fraude. E aqui até, por exemplo, ligando à sustentabilidade, que andam muito de braços dados, a sustentabilidade com a segurança alimentar cada vez mais, porque os desafios são muitos, as alterações climáticas têm um grande impacto a nível da segurança alimentar. Por exemplo, a escassez alimentar poderá trazer e poderá aumentar o risco de fraude alimentar, que tem impacto no preço, e portanto nós temos de estar atentos, temos que identificar os riscos, implementar as medidas, principalmente ao nível também de controle de fornecedores, e de forma a mitigar os riscos da melhor forma, não é? Portanto, temos de estar alerta, temos de monitorizar todo o nosso sistema de segurança alimentar e promover uma cultura em toda a organização, comunicar os riscos, a cultura positiva de segurança alimentar. O que é que fazemos? Qual é o nosso caminho? Quais são os riscos? Porquê é que temos que implementar determinadas medidas e estarmos todos alinhados nesse caminho que temos de percorrer? Fernanda, aqui no seguimento do que a Cláudia estava a dizer, nós estamos aqui a ver que há vários benefícios em levantar riscos. Sim, eu acho que, concluindo um bocadinho aqui o nosso discurso, para a organização, o objetivo de nós termos os riscos levantados é permitir-nos tomar melhores decisões. Isso é já a primeira questão que a gente tem. Estarmos mais preparados e reduzirmos aqui a questão das surpresas e daquilo que acontece e que nós... nunca tinha pensado nisso. Também sempre o aumento da conformidade legal, sempre, e da regulamento, que é fulcral, e isso... Às vezes, pelo menos, se não nos movermos por outras coisas, temos que nos mover por isso, não é? Uma melhor eficiência organizacional também, uma maior resiliência também, porque nós sabemos o que estamos à espera e aquilo que temos que lutar para mitigar esses riscos. E, no fundo, também, e nós não falámos aqui nas oportunidades, também um aproveitamento de oportunidades, porque quando nós levantamos riscos, levantamos também oportunidades. Andam de braço dado, sim, não é? Sim. Arlete, esta questão que a Fernanda falou é muito importante, da conformidade legal. E no que toca à sustentabilidade, temos tido uma avalanche de legislação e de informação. Até as próprias normas este ano incluíram a questão das alterações climáticas, têm que ser olhadas não só na organização como na cadeia de valor. Não é? Relativamente a este tema, alterações climáticas, riscos, organização e legislação, como é que nós conseguimos digerir esta informação toda no que toca à sustentabilidade? Bom, de facto, as alterações climáticas estão presentes cada vez mais na atualidade da sociedade como um todo, e a publicação de vários regulamentos, várias diretivas comunitárias, nomeadamente a necessidade de fazer o reporte não financeiro de sustentabilidade das empresas, veio, sem dúvida nenhuma, colocar o tema das alterações climáticas e da sustentabilidade nas prioridades das empresas. O cliente está cada vez mais exigente, é cada vez mais preocupado com as temáticas não só da sustentabilidade, mas sobretudo das alterações climáticas e da proteção do meio ambiente. De facto, o aumento das temperaturas, da redução da escassez de água, irá muito provavelmente ter aqui um impacto na disponibilidade, na oferta, na própria qualidade dos produtos de origem alimentar. Portanto, existem aqui vários desafios e faz parte das organizações que estão neste mundo, que coabitam com isto tudo, encontrar aqui os seus riscos, gerir os seus riscos, mas acima de tudo encontrar as oportunidades que elas estão lá. Portanto, é desafiar as organizações cada vez mais a olhar para a sustentabilidade e para as alterações climáticas, não apenas como um risco, mas acima de tudo como uma oportunidade. Se nós falarmos aqui... lançando aqui alguns números
a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, temos um tema core bastante preocupante a nível mundial, que é o desperdício alimentar, e quando direcionamos também para a nossa organização, não estamos aquém disso, portanto estamos lá, não é? Em que, de facto, o desperdício alimentar está entre 8 a 10% das emissões dos gases com efeito de estufa no nosso planeta. Portanto, é uma área onde temos que atuar, há muito para fazer, passa muitas vezes por aplicar boas práticas e as melhores práticas de gestão, nomeadamente ver validade de produtos, conformidade, armazenamento em condições, reduzir cada vez mais este desperdício, porque, por exemplo, Portugal ocupa o 6º lugar a nível europeu de quem mais desperdiça na Europa. Estima-se que cada um de nós, cada habitante, produza 184 quilos por ano de alimentos que vão para o lixo. Portanto, há aqui uma área de oportunidade bastante grande. E linkando aqui com aquilo que a Cláudia e a Fernanda falaram, realmente, e até a Ana, o cliente está cada vez mais preocupado com estas temáticas. É preciso oferecer também ao cliente um produto seguro, de qualidade e sustentável. Portanto, a parte da alteração climática, sustentabilidade e ESG está presente na nossa sociedade e, inevitavelmente, ele vai ter que estar na ordem do dia da Catering Port. Silvia, isto prende-se muito também com o que vamos absorvendo da sociedade, não é? Enquanto pessoas e enquanto trabalhadores. E há aqui uma frase que uma colega me enviou e que faz sentido, acho eu, neste conceito, que é: na carreira, a aprendizagem contínua não é apenas uma opção, é a chave que destranca as portas da evolução e do sucesso. Quando nós pensamos isto, pensamos na nossa dimensão pessoal, o que gostamos e queremos ou não evoluir, mas também no contexto da organização nós temos que estar abertos a estas questões externas que se nos colocam, não é? Estes desafios da sustentabilidade, da inovação, se calhar outro tipo de alimentos, das compras, não é? Eu estou a comprar o certo, a quantidade certa, ou estou a comprar em demasia. Como é que se consegue ter a organização aberta a estes temas, às estratégias, a nossa e outras, não é? Na sociedade. Como é que tu vês a aprendizagem assim ao longo da vida e estas temáticas? Claramente, e acho que fizeste aqui um bom resumo, uma boa ligação, não é? Entre o que falámos, e sem dúvida há aqui um fator determinante em tudo o que falámos. Eu vou puxar a brasa à minha sardinha, não é? Que são as pessoas. No meio de tudo isto, não é? Entre a inovação, entre a gestão de riscos, entre a sustentabilidade e uma organização e os resultados, é quem faz acontecer são as pessoas. E a questão é como mobilizar as pessoas, não é, para o objetivo que se pretende. E isso, eu diria que tem que vir da gestão de topo, de qual é a visão e qual é o propósito para o qual a organização está e as pessoas que cá estão. E depois, esse propósito, eu diria que é o mote, é a chave para tudo se desembocar, não é? E na realidade, se falamos de inovação, na realidade a visão da empresa tem que ter um conteúdo de inovação para quê? Para dar mote a que isso aconteça. O mesmo na área de gestão de riscos, na sustentabilidade e no desenvolvimento das pessoas, porque no fundo as pessoas entregam, mas elas próprias também querem receber, não é? Querem receber algo. E pegando agora no desenvolvimento e na formação, que eu acredito que é a base, não é? Fala-se hoje muito, tu falaste nisso, que era a aprendizagem ao longo da vida, que agora há um termo bonito em inglês, o long life learning, e que no fundo é isto, não é? A nossa expectativa de vida aumentou e na realidade nós vamos continuamente aprender. Aquilo de irmos à faculdade, ou tirarmos o 12º ou o 9º ano e está tudo feito e agora perna cruzada e a vida faz por mim. Isso não acontece, não é? Na realidade, nós vamos sempre aprendendo, desafiando, e à medida que o contexto também muda fora das empresas e dentro das empresas que inevitavelmente são impactadas, nós temos que fazer esse upgrade, ou devemos fazer esse upgrade. Pronto. E aqui, o que é que eu vejo na passagem da conformidade para a passagem do desempenho? Eu diria que a conformidade foi o baseline, é quase como as necessidades básicas da vida. Têm que lá estar e definem os caboclos de uma casa, vamos ver. Seja as normas, os regulamentos, tudo estruturado, começamos por aí. Sem isso é difícil avançar para a outra parte. Porquê? Porque isso deu estrutura e deu um framework. A seguir, o que é que nós temos que fazer? Passar para o desempenho. E aí, no desempenho, nós temos que ter uma lógica de métricas para medir, não é? Porque a conformidade pode ser ok ou not ok.
cumpre ou não cumpre, linka-se com a eficácia, mas agora nós estamos a falar aqui já mais de eficiência, não é? E desempenho. O que é que me custa para atingir determinado objetivo, não é? Estamos nessa dinâmica. E aí nós temos que capacitar não só as competências técnicas, não é? Porque, por exemplo, tudo o que é normas, regulamentos, estamos numa vertente mais tecnicista e entrar numa vertente também das famosas soft skills, não é? Que é, no fundo, treinar. Eu acredito sempre que começamos pela gestão de topo, pelos líderes, capacitar os líderes para isto, para eles próprios disseminarem dentro das equipas esse gosto e essa capacidade que as pessoas têm de aprender. Basicamente, e é um desafio adicional, não é? Da multiculturalidade, do fenómeno da migração e da quantidade de trabalhadores que nós temos até de outras culturas. Mas que nós vemos como um risco, mas se calhar também é uma oportunidade de aprendermos outros conceitos, não é? E outras ideias, e se calhar saber como é que fazem no país. Como é que é o vosso país de origem? Conhecem, não conhecem? E pode ser uma ideia tentar trazer essa multiculturalidade à organização, não é? E já há, não é? E que já há. Na realidade agora fala-se muito em equidade, diversidade e inclusão, não é? Todas as empresas falam, é um tema que está em cima da mesa, tal como a sustentabilidade e gestão de risco, inovação, todos estes estão em cima da mesa e na realidade há muitos estudos, a McKinsey lançou aí um estudo em que fala efetivamente da diversidade e da equidade, como é que isso pode trazer melhores resultados às empresas. E há provas concretas, por isso é que traz desafios. Claro. Resta-me agradecer, foi uma conversa muito interessante. Eu acho que daqui podemos já tirar algumas ideias até do que é que podemos fazer nas nossas esferas. E muito obrigada a todas. Ficávamos aqui a falar. Ficávamos a manhã toda. Temos que começar a organizar pequenos almoços da qualidade, uma coisa assim. Obrigada, Joana. Obrigada a todos. Obrigada.